Bom dia, Babi. Bom dia, famílias. Que bom que vocês responderam ao nosso convite, estão aqui com a gente nessa manhã histórica. Nós temos um convidado especial voando por aí. Desde cedo, quando eu cheguei, o passarinho já estava sobrevoando o nosso auditório. Ele deve saber que hoje é um dia de festa, que hoje é um dia de alegria, onde celebramos as nossas famílias, as nossas crianças. Então, queria orar para a gente abrir esse momento entregando ao nosso Deus, nosso presente mais precioso, que são os nossos filhos e filhas. Vamos orar? Deus querido, obrigada, Senhor, por estarmos aqui e por vivermos esse momento tão especial. Entregamos a Ti as nossas famílias, as crianças da nossa comunidade, as crianças da nossa terra, Jesus. Orienta a gente, Pai, dá sabedoria, discernimento. Aquece o nosso coração, Pai, para que possamos enxergar a nossa criança inteira. E é isso mesmo, enxergar com o coração, sentindo a vidinha que pulsa dentro delas, Pai, e que tem a ver com o cuidado que o Senhor manifesta em nós, para que cuidemos de cada uma delas. Abençoa o que vamos ouvir, possamos transformar isso tudo num tempo de alegria para todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar a nossa mediadora para vir aqui. A Dê está com a gente no Ibabe Criança, vocês devem conhecê-la muito bem do nosso corredor. E a Dê é a nossa mediadora. Ela vai mediar as conversas que nós vamos fazer agora. Vocês vão receber um comunicado para que façam também as suas perguntas. É importante você saber que a gente está no momento de conversa, um momento muito próximo, mediado pela Dê. Bom encontro para a gente. Ufa! Bom dia a todos. Uma alegria, uma emoção. Vocês não têm ideia de como a gente chega hoje aqui para fazer essa conversa. Mais uma conversa, né, pastor? A gente tem aqui estado na semana passada, a gente teve aqui um grande encontro que chamava Conversas Pastorais. E pensando no futuro, né, o tema era Haverá Futuro, e nada mais pertinente, quando a gente pensa em se haverá futuro, é a gente pensar nas nossas crianças, é a gente pensar na proteção das nossas crianças. Então, bem-vindos a todos. Aqui a gente também está pensando em proteção no temor do temporal que pode vir, né, mas que Deus também nos proteja, né, desse evento climático. Mas nós aqui hoje temos uma pauta muito singular, que é pensar na proteção das nossas crianças. E quando a gente pensa que proteção está dentro do direito, está dentro do que a nossa Constituição determina. A criança tem direito à moradia, a criança tem direito ao lazer, a criança tem direito ao brincar, a criança tem direito à família. Mas esses direitos são atravessados por grandes riscos, são atravessados por situações de violência, são atravessados por situação de abuso. E hoje, a gente vai chegar nessa questão. A gente entende como igreja, a gente tem a nossa casa, mas a nossa casa é ampliada para toda a sociedade e a gente precisa olhar para as nossas crianças, que precisam ser protegidas. E quem tem esse papel é o adulto família, é o
adulto igreja, é o adulto professor, é a sociedade. E a gente nós precisamos estar preparados para isso. E a gente quer, como IBAB Criança, contribuir nesse preparo das nossas famílias para proteger as nossas crianças. E a gente está falando de proteção de situações muito graves que as nossas crianças estão expostas. Expostas hoje presencialmente, expostas hoje virtualmente, mas que a gente precisa, então, olhar, e olhar mais de perto. Vocês vão ouvir hoje falar um pouco sobre isso, né? Que essas questões precisam, a gente não pode fazer vistas grossas, ou, ai, será que foi isso mesmo? Mas as nossas crianças estão sendo vítimas de abusos sexuais, de abusos pela internet, de diferentes riscos. E não sou eu que vou falar sobre isso com vocês. Eu vou convidar aqui para vir parceria comigo aqui o Rivaldo, a Eva e a Terezinha. Eu vou abrir, vou precisar colocar o meu óculos e abrir aqui. Senta aqui um pouquinho. Abrir aqui o currículo deles, que é extenso. Então, vou precisar colocar meu óculos para poder ler. Mas são 3 pessoas que nós convidamos para estar aqui com a gente hoje, extremamente qualificadas e preparadas para trazer esse assunto para a gente também, de forma que nós estejamos protegidos. Só um minutinho. Rivaldo é psicólogo, é psicanalista na linha winnicottiana, especialização em saúde mental. Eu entrei no Instagram dele, Rivaldo, e aí ele está assim, tem um monte de curso, aí, de repente, ele tem uma postagem assim, mais um curso. Então, a lista de especializações que ele tem nessa área de saúde mental e especificamente de proteção à criança contra situações de violência sexual é extensa. Especializações no SEDS, especializações no Hospital das Clínicas, né, no PROATS do Hospital das Clínicas, né? E então são diversas especializações e atuação também em organizações que trabalham na proteção à criança. Coordenador do atendimento do Centro de Referência de Vítima de Violência, entre outros. E é esposo da Juliana, que está aqui conosco também, e veio também colaborar com a gente nesse dia. Temos aqui a Eva. O Rivaldo já esteve aqui uma vez, a Eva também já esteve aqui uma vez. A Eva, ela é esposa do Júlio, mãe do Patrick e do Alex, mas ela se apresenta como pastora, mas que há 20 anos ela compartilhou com a gente que a grande vocação dela foi também atuar na área da proteção da criança contra as situações de violência sexual. E ela trabalha hoje numa organização, a Childhood, que é focada também nessa temática, que a vocação também é trabalhar na proteção das crianças contra a violência sexual. E temos aqui a nossa querida Terezinha. Terezinha é aqui, da nossa comunidade. Já nos apoia na nossa formação na questão da proteção da criança contra a violência. Já a gente estava fazendo a conta aqui de quantos anos que ela nos ajuda nessa temática, mas ela é bacharel em teologia, com especialização em educação cristã, mas vem atuando
como missionária, já também há muitos anos na área de proteção à criança, em organizações que atuam nessa área, não só aqui no Brasil, mas de maneira especial em diversos países do mundo, e ela é uma missionária da IBAB, né? Onde ela está, ela serve em nome da IBAB também. E hoje, aqui, a gente vai poder conversar, então, sobre esse lugar seguro. Vocês foram convidados, né, para que a gente conversasse sobre esse lugar seguro. Que lugar é esse que a gente quer construir, que a gente quer ofertar para as nossas crianças? Quando a gente pensa que o lugar, a família, a casa, é um dos lugares de maior risco, onde as nossas crianças estão expostas aos maiores riscos, a gente precisa dar um passo atrás e pensar sobre isso. Então, é sobre isso que eles vão começar a falar. Vou dar oportunidade para o Rivaldo, depois para a Eva e depois para a Terezinha, que eles introduzem essa conversa. Que lugar seguro é esse? E como que a gente pode estar construindo esse lugar seguro? Rivaldo, com você. Bom dia, pessoal. Quero muito agradecer o convite para estar aqui. Eu costumo dizer que, apesar de ser um assunto delicado, é sempre um privilégio poder falar sobre esse tema, poder conversar sobre. Eu acredito muito que a ferramenta mais potente para prevenção é falar sobre, é trazer à luz. Então, quero muito agradecer o convite para estar aqui hoje. E, para iniciar aqui a minha fala, fazendo a abertura da conversa que nós teremos aqui, quero refletir com vocês o que é um lugar seguro para todas as crianças. E, no meu modo de ver, um lugar seguro para todas as crianças é um lugar composto por pessoas que estão sintonizadas na criança. Pessoas que estão conectadas à criança para poder identificar quais são as suas necessidades e supri-las. Cada criança tem uma tendência inata para o amadurecimento. Cada criança nasce com essa tendência para o amadurecimento, para o desenvolvimento, para a saúde, para a integração, para a inteireza. Mas isso é só uma tendência. Para que isso se torne realidade na vida de cada criança, é necessário ter um ambiente facilitador, um ambiente de cuidados suficientemente bons. Não são cuidados perfeitos, porque nós somos seres humanos, mas são cuidados bons o suficiente, para que essa tendência à inteireza possa se tornar realidade na vida de cada criança. E ter essa sintonia com a criança é fundamental para que esse ambiente composto por essas pessoas adultas possa ser um ambiente protetivo, um ambiente que vai proteger as crianças de intrusões ambientais. E essas intrusões muitas vezes acontecem por meio de violências contra a criança e adolescente. Os principais tipos de violência são violência física, violência psicológica, violência sexual e negligência. Toda vez que se usa da força e agride a criança corporalmente, seja por bater, beliscar, empurrar, apertar, isso é violência física. Violência física não é só quando a criança vai parar no hospital espancada. Geralmente, os casos fatais começam com tapas, com palmadas, e assim por diante. Então, todo ato direcionado à criança que agrida o seu corpo é violência física. Todo ato de xingamento, de depreciação, de humilhação, de ameaças, dentre outros, é violência psicológica e tem efeitos tão danosos quanto os outros tipos de violência. Às vezes a gente acha que quando
só está utilizando a violência ali sem encostar na criança, isso não vai ter efeito sobre a criança, a gente está enganado, porque tem muito efeito. Toda vez que se usa de uma criança para obter prazer sexual, por meio de qualquer ato libidinoso, com ou sem consentimento da criança, isso é violência sexual. E toda vez que se tem condições de prover os cuidados básicos para a criança, e mesmo assim a gente não provê esses cuidados, isso é negligência. Então, esses são os principais tipos de violência que são cometidos contra a criança e adolescente, e as estatísticas apontam que essas violências geralmente acontecem no seio familiar. São violências cometidas por pessoas de confiança da criança. Então, a nossa Constituição, ela determina que criança e adolescente devem ter prioridade absoluta de proteção. E essa prioridade, ela deve ser garantida por toda a sociedade, a começar pela família. Mas é importante lembrar que a família também precisa de cuidados para que essa capacidade protetiva em relação às crianças possa ser fortalecida. E assim a gente forma uma rede de proteção para aquelas pessoas mais vulneráveis, que são as crianças. Então é para isso que estamos aqui hoje, para a gente pensar junto com vocês meios de sermos um lugar seguro para todas as crianças. Eva, quer pegar a deixa? Vamos pegar a deixa. Vou pegar a deixa aqui do Rivaldo, então. Gente, bom dia. É um enorme prazer e uma alegria imensa estar aqui novamente. Agradeço muito o convite e a confiança da IBAB, né, no nosso trabalho. Pegando esse gancho da fala do Rivaldo sobre o papel da família, né? A gente deve também olhar, e eu vou trazer um pouco o outro lado, que é quando a gente se olha como sociedade e a gente pensa que tanto nossa Constituição quanto as nossas leis no Brasil com relação a crianças e adolescentes, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, estabeleceu para nós, em 1990, que nós, como o Brasil, decidimos de colocar a prioridade absoluta para as nossas crianças. E a gente também estabeleceu quem tem que exercer esse papel para garantir a proteção de crianças e adolescentes. A gente fala lá que existe o papel do Estado, que nunca pode ser esquecido, né? A gente tem aqui políticas municipais, políticas estaduais e federais que precisam ser cumpridas. Então, não é à toa que a gente está falando de proteção, ela precisa ter uma regulamentação, mas a gente também precisa olhar para a família, como o Rivaldo falou, e para a sociedade. E quando a gente sai da nossa família e está em sociedade, está num coletivo como a gente está aqui, a criança está em outros ambientes. E o que a gente tem percebido ao longo do trabalho que a gente vem fazendo na Childhood Brasil é que ainda existe um desafio dessa sociedade de entender o papel dela com qualquer criança. Eu não sou só responsável pelas crianças ou pelos meus filhos e filhas. Eu sou responsável por qualquer criança dessa sociedade. E aí, quando a gente fala de qualquer criança, a gente tem que lembrar que o Rivaldo trouxe muito bem aqui, que para a gente, como família, poder exercer o nosso papel de proteção, a gente tem que ter condições de exercer esse papel. Então, nós também temos que ter cuidados em todos os níveis, né? Nível espiritual, como a gente tem aqui numa igreja, nível de recursos financeiros, de orientação e educação. Então, a família tem que ter uma base. E nós vivemos num país em que há uma desigualdade muito grande. E onde a gente tem muitos espaços em que as famílias não têm as condições necessárias para essa proteção de crianças e adolescentes. Por isso, hoje, a gente percebe que existem espaços, como a igreja, como a escola, que são lugares onde, muitas vezes, essa proteção vai ter que ser exercida. Então, a gente vai sair do contexto de uma família que, eventualmente, não esteja conseguindo exercer 100% a proteção dessa criança, ou está violando essa proteção, exercendo algum tipo de violência. E, a partir do momento que essa criança é vítima de violência, ela precisa de ajuda. E, muitas vezes, ela vai encontrar essa ajuda
fora da sua casa. Então, ela vai encontrar essa ajuda numa pessoa que ela conhece, que ela confia fora do ambiente familiar. E isso acontece frequentemente dentro das escolas. A gente tem vamos dizer, pesquisas que comprovam que o maior lugar de revelação de violências vivida por crianças é no ambiente escolar. Elas chegam ali, naquele lugar, pensando, é a única outra possibilidade que eu tenho de falar com alguém que eu conheço, no meu dia a dia, que eu confio e que eu posso dizer o que está acontecendo comigo. Então, há uma necessidade da gente ter esse ambiente seguro, a criança precisa sentir segurança. E o segundo espaço que a gente sabe que é um grande espaço de revelação são espaços onde as crianças são cuidadas, similarmente à escola, como no caso de uma igreja. Então, quando a gente vê o processo que está se instalando aqui, né, de cuidar de uma criança, discutir esse cuidado, discutir essa proteção, nós estamos criando aqui o que faltava para essa criança, porque se ela não tem um ambiente seguro dentro de casa, ela precisa encontrar em nós aqui um outro lugar seguro, onde ela possa estar, para que ela possa dizer o que está acontecendo com ela e a gente possa romper esse ciclo de violência imediatamente e possa cuidar da necessidade que ela tem. Obrigado, Eva. Terezinha, com você. Obrigada, bom dia outra vez a todos, todas. Uma alegria estar aqui nesse momento tão significativo. Então, nós ouvimos questões importantes que o Rivaldo trouxe, e principalmente destacando a família, a importância da família na proteção, que a Eva trouxe, destacando o papel da sociedade, não é? E nós, como igreja, fazemos parte dessa sociedade. E complementando, eu gostaria de compartilhar um pouco a respeito da igreja como sinal do reino de Deus, na expressão de proteção à criança. Então, o que é um lugar seguro? Nessa perspectiva de sinal do reino de Deus, o lugar seguro, poderia dizer que é o lugar que Deus provê. Mas como? De maneira mais concreta, né? Por que eu estou dizendo isso? E aí eu me lembro, trago aqui, compartilho aqui, uma história da palavra de Deus, que está lá em Gênesis, capítulo 28. Eu vou ler alguns versículos, pensando nisso, que o lugar seguro é esse lugar que Deus provê e que a gente se apropria dessa provisão de Deus. Então, alguns versículos, Gênesis 21, 17, diz assim: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o colocou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Nós vemos aqui uma situação em que há um menino que chora. Por que esse menino chora? Esse menino pertence a uma família, esse menino está numa situação de desespero, de sofrimento, uma situação de abandono, e como muitos meninos, nessa situação, ele chora. Ele está com a sua mãe num deserto, ele foi mandado embora de sua casa pelo seu pai, está com a sua mãe no deserto, a comida acabou, a água acabou, a mãe está chorando porque não pode ver o filho morrer. Como essa história é tão real nos dias de hoje. Quantas famílias vivem isso hoje, não é? E esse relato, eu posso destacar aqui, pensando nesse lugar seguro, as ações de Deus, o que Deus providenciou. Então, Deus mandou um anjo que falou à mãe do menino. Eu ouvi o choro do menino. Como conforta o coração de uma mãe saber que, quando o seu filho está sofrendo, há alguém que está cuidando dele. Deus ouviu o choro do menino. Deus também deu uma ordem a essa mãe, que mesmo na situação de aflição, tristeza, fragilidade, Deus disse: levante o menino. Ela é
ela era responsável pelo seu filho naquela situação. Então, nessa situação de privação, de sofrimento, a mãe, ainda que estivesse frágil, ela era responsável, e a responsável de conduzir o menino. Depois, Deus deu uma provisão, Deus abriu os olhos daquela mulher, e ela viu uma fonte, ela viu recursos, ela viu água. Eles tomaram aquela água, e aquela água foi o início de uma caminhada de sobrevivência. Então, numa situação de aflição, de sofrimento, a proteção vem pelo ouvir aquela criança, a proteção vem por responsabilizar a mãe, aquela pessoa que a criança amava, que amava a criança e que poderia conduzir essa criança, e a provisão vem pelos recursos. Aqui nós vimos o recurso da água, mas quando existe uma situação de violência, quando é preciso intervir para que haja proteção, existem os recursos também legais, os recursos espirituais, os recursos materiais, sobretudo os recursos de pessoas que se apropriam dessa provisão para levar a proteção à criança. Então, um lugar seguro é esse lugar que Deus provê, e que nós nos apropriamos dessa provisão. Escutar, conduzir e observar os recursos que existem à disposição para trazer a proteção a essa criança. Obrigada, Terezinha. Obrigada a vocês. Eu vou ter a oportunidade de fazer agora algumas perguntas, uma pergunta para os nossos convidados. Depois, vocês também vão ter essa oportunidade. Então, vão aí abstraindo e pensando no que eles estão trazendo e o que provoca em vocês, né, essas falas, isso que a gente está ouvindo de tão significativo hoje. Rivaldo, você falou desse lugar, dessa questão de violências, desses tipos de violências, e eu queria que você falasse para a gente um pouco, diante dessas situações, quais são alguns recursos que podem ser acionados, né? Desde de redes, né, da nossa rede, da nossa cidade, o que a gente pode se apropriar de recursos, de lugar que a gente pode buscar nessas situações. Mas eu queria que você falasse também da importância da gente ouvir a criança, da gente dar voz à criança nessas questões de abuso e de violência. Obrigado, Dê, pela pergunta. Acho que é uma pergunta fundamental para a gente refletir aqui. E, como eu comecei falando, acho que vou começar pelo final da sua pergunta, no sentido de dar voz à criança. Eu considero que, para a gente conseguir dar voz e validar o que a criança traz, é indispensável que a gente tenha essa conexão com a criança, que a gente possa ter essa sintonia com a criança, que a gente possa conhecer bem as crianças que estão sob nossos cuidados, né? Nossos filhos ou quem quer que seja que a gente esteja responsável por cuidar, para que a gente possa, inclusive, identificar quando essa criança está se mostrando de maneira diferente do que ela costuma ser. Às vezes, na verdade, a maioria das vezes, as crianças elas vão revelar que algo está acontecendo com elas, não é pelo verbal, é pelo comportamento. Só que os adultos que cuidam dessa criança, se não estiverem sintonizados a essa criança, eles vão deixar passar aquela comunicação não verbal das crianças. Então, antes até da criança poder comunicar verbalmente, a maioria das vezes ela já se comunica por meio dos seus comportamentos. E aí é importante que você que cuida de uma criança, que é responsável por uma criança, que desde sempre, na medida do possível, você se mostre como alguém confiável, onde essa criança possa passar do comportamento e poder falar sobre o que está acontecendo. Poder
chegar para você, um adulto de confiança e poder dizer, olha, está acontecendo tal coisa comigo. Porque para a criança poder falar, ela vai precisar confiar muito em você. Você vai precisar ser alguém que passa essa postura de confiabilidade para essa criança. Do contrário, ela muitas vezes vai ficar apenas nos comportamentos e não vai chegar no ponto de poder falar. E quando a criança falar, é fundamental que você escute com muita atenção, sem julgamento, sem reações do tipo, mas será que é isso mesmo? Você não está enganada? Você não está fazendo confusão? Porque esse tipo de fala vai gerar... A criança, para começar, ela já está super confusa, porque geralmente as violências, elas são praticadas, como eu disse, por pessoas que a criança ama, e que também ama a criança. Então isso gera uma confusão, uma ambivalência para a criança. Então ela, quando vai contar para você o que está acontecendo, considere que ela já está super confusa. E aí é importante que você não gere mais confusão ainda. Então, poder escutar, não ficar colocando palavras na boca da criança, não ficar perguntando detalhes, especialmente quando são revelações de abusos sexuais, não ficar naquela curiosidade de perguntar detalhes para a criança. Tenha em mente que se a criança está contando, ela já está dando um passo de muita coragem. Então, valorize essa coragem da criança. Transmita para ela a mensagem de obrigado por confiar em mim, você está sendo muito corajosa, eu vou tomar as providências para te proteger e isso não acontecer mais com você. Então, diante da criança, acho que essa, de modo geral, é a postura indicada dos adultos. E aí existe uma rede extra-família, como a Eva foi colocando, que você pode recorrer. Eu trabalho num serviço que é da assistência social, o serviço chama SPVV, Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Então, na assistência social existe uma série de serviços que visam a protetividade dos mais vulneráveis. Na saúde também, atualmente na cidade de São Paulo, inclusive, o fluxo estabelecido quando se tem casos de violência contra criança e adolescente é que seja diretamente na UBS, na Unidade Básica de Saúde, que tem perto da sua casa. O posto de saúde próximo da sua casa foi estabelecido poucos anos atrás e está tentando que isso funcione, um núcleo de prevenção da violência, chamado NPV. Então, você pode recorrer ao posto de saúde próximo da sua casa, dizer que é uma situação de criança vítima de violência, e eles vão poder fazer o seu acolhimento. Buscar o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, buscar o Conselho Tutelar, fazer a denúncia com a própria polícia. Então, existem alguns serviços e equipamentos que a família pode buscar após ter feito esse acolhimento. Lembrem-se, essa busca é extrafamiliar, é o adulto que vai. Mas o adulto vai quando a criança já manifestou para esse adulto o que está acontecendo. E para a criança, a sua postura de acolhida, quando ela revelar o que está acontecendo, é fundamental. E aí você toma essas outras medidas de proteção, porque, como eu disse aqui no início, quando a gente pensa na proteção de criança, são vários círculos de cuidado. Começa pela família, pelas pessoas que são responsáveis ali diretamente pela criança, mas essa família também tem outros círculos de cuidado, que é essa rede de proteção, para que ela tenha condições de ajudar a criança. Obrigada, obrigada. Quantas referências que você traz para a gente estar atento e nos municiarmos desses recursos. Mas dá até assim, gente, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Como que eu faço isso? Eva, dá umas referências para a gente de recursos também que a gente pode se preparar um pouco, até antes que essas situações cheguem para nós, ou que a gente tenha à mão quando uma criança chega com essa temática para a gente. Nos ajuda, por favor. Olha, é muito bom esse caminho que a gente está fazendo, porque o Rivaldo trouxe
o momento final da história, né? Uma criança foi vítima de violência, está contando para um adulto o que aconteceu e ela revelou e precisa se buscar ajuda. Mas como é que a gente faz que tudo isso comece antes? Primeiro, para eu ser esse adulto de confiança, como é que eu construo com meu filho, com a minha filha, com as crianças da comunidade onde eu atuo, esse vínculo de confiança? Começa por aí. E como é que eu posso, já desde muito cedo, começar a falar com essa criança sobre algo tão difícil que previna a violência? Porque o que a gente precisa pensar hoje, literalmente como sociedade, gente, é que nós queremos ser uma sociedade não violenta. Esse é o nosso desejo. Ninguém quer ser violento com ninguém. Então, como é que eu construo, dentro das necessidades que meu filho precisa desenvolver, que a minha filha precisa desenvolver, que as crianças com as quais eu lido, na escola, na comunidade, como é que eu desenvolvo nessas crianças uma capacidade de, vamos colocar um termo aqui que a Childhood usa bastante para não assustar, né, as pessoas, que é de autoproteção. Como é que eu desenvolvo essa habilidade de autoproteção nas crianças, que, ao entenderem que elas podem ser vítimas de situações não adequadas, elas saibam o que fazer e, principalmente, se você trabalhou isso com ela, você se torna aquele adulto de referência para ela. Você se torna aquela pessoa que conversou em algum momento sobre isso com ela, então você é a pessoa que vai ser procurada, né, ser esse momento de ajuda, se isso acontecer. A gente vem trabalhando na Childhood Brasil há muitos anos, buscando ferramentas, organizando ferramentas para as famílias, para a sociedade, sobre como desenvolver essa autoproteção. Porque a nossa ideia não é sair falando com a criança sobre violência. Se eu não desejo a violência, eu nem vou falar de violência. Eu vou falar de outros aspectos que uma criança possa entender. Então, a gente tem que pensar na faixa etária dessa criança. Do 0 aos 3 anos é uma coisa, dos 3 aos 6 anos é outra coisa, dos 6 aos 10, 12 anos é outro nível de conversa, e depois da adolescência, muito diferente já a maturidade dessa criança para a adolescência. Então, com a adolescente a gente já pode falar de outra forma. Mas olhando para a criança, porque eu acho que o grande desafio nosso é pensar, de 0 a 3 anos, como que eu vou falar com uma criança sobre situações como essa? Na verdade, hoje, existem instrumentos que você pode usar como excelentes livros, que você pode fazer uma leitura com a criança, sobre uma situação em que um personagem desse livro busca proteção de alguma maneira, há determinadas situações de risco que são colocadas de maneira muito delicada. Cuidar das partes do corpo da criança, não deixá-la ser tocada de determinadas formas, e outros exemplos que os livros dão, para que a criança comece a entender, nessa história desse personagem, o que pode algum dia acontecer com ela, e ela entenda o que ela precisa fazer. Isso quando são muito pequenos, até os 6 anos, os livros de história são excelentes recursos. A gente tem também, na Childhood Brasil, uma parceria com o canal Futura e com a Unicef, e a gente construiu uma série muito longa que chama Crescer Sem Violência. E dentro dela tem uma temporada que chama Que Corpo é Esse? Então, lá tem vários filminhos de 3, 4 minutos, para quem gosta de mostrar para a criança num tablet, no celular, um videozinho com alguma situação do dia a dia, que a gente consegue mostrar para a criança, consegue conversar com a criança sobre isso, né? Tem uma família nessa história, tem uma mãe, tem um pai, tem vários irmãos de várias idades. Então, tem toda uma construção que foi pedagogicamente pensada para ajudar as famílias a lidarem com essas questões. Então, a gente tem instrumentos de prevenção, a gente tem ferramentas para prevenção. E a principal de todas, que não precisa de livro, que não precisa de vídeo, é o diálogo. É a gente conversar diariamente com os nossos filhos, é a gente se colocar abertamente nessa posição de querer ouvi-lo todos os dias,
é o que o Rivaldo falou aqui, né? Eu preciso ter contato e sinergia e conexão com essa criança. Eu preciso conhecer os meus filhos. Então, sinais que ele falou aqui que podem ser dados, mudança de comportamento. Um sinal bem simples assim. A criança é uma criança super feliz, alegre, de uma hora para outra ela começa a se fechar. Ela não quer mais sair para brincar. Ela não quer ir na casa de um determinado amiguinho. Ela começa a ter problemas de sono à noite. Ela começa a ter problemas de alimentação, não come mais direito. Sinais muito cotidianos, mas que, se a gente prestar atenção, eles estão dizendo alguma coisa. Isso não quer dizer que seja uma violência sexual, que é a mais difícil da criança revelar, a que ela tem mais medo de se expor, né? Porque quem está praticando isso é alguém que ela conhece, ela não entende, como o Rivaldo falou, a criança está confusa, ela não entende por que isso está acontecendo com ela, e nem qual que é a relação dessa situação com ela, se isso está certo, se isso está errado, ela não sabe, mas ela percebe que tem algo de errado. E isso impacta ela psicologicamente. Então, ela vai realmente ter reações que nós precisamos estar atentos. Então, o principal, né, que são esses sinais, ou mudanças de comportamento, ou mesmo mudanças de hábito, né? E, por outro lado, a gente também percebeu, né, ao longo dos nossos estudos, que o comportamento pode ser, inclusive, quando é uma violência sexual, e aí fica muito claro, quando a criança começa a ter comportamentos de expressar palavras que têm a ver com questões sexuais, ter um comportamento sexualizado que ela não tinha, né? E aí a gente começa a perceber, tem alguma coisa errada, porque isso não era assim, começou a aparecer, de onde veio isso, né? E aí essa aproximação e esse diálogo tem que ser nosso. A gente tem que construir essa ponte para chegar nessa criança e ela ter um momento de perder o medo, até mesmo a culpa que ela sente por isso que está acontecendo com ela, porque ela acha que é ela que é responsável por isso que está acontecendo, e poder conversar o que aconteceu, né? Mas, se a gente começa com a prevenção desde cedo, seja dentro da família, seja nesses ambientes nossos coletivos, falando com a criança sobre essas questões, de que ela tem o direito de dizer não a toques indevidos, que ela tem o direito de contar o que aconteceu com ela, se não é adequado, e para quem ela deve contar, e a gente realmente empoderar ela para isso, né, de uma maneira muito delicada, ela vai conseguir se manifestar logo que esse problema estiver começando. E esse é o nosso objetivo. Obrigada. Obrigado, Eva. E pensando nisso, Terezinha, estou pensando aqui na igreja, né? A gente tem nos nossos ambientes, nas nossas casas cristãs, muitos tabus, né? Muita dificuldade, inclusive, de tratar questões referentes a questões da sexualidade, a questões do corpo. Isso vai virando assuntos que a gente não toca, em alguns momentos até protegendo a criança, só que não, né? Porque quando ela percebe que ela que está esquisito, que as pessoas não deram atenção àquele tema, ela vai se fechando. E a igreja, muitas vezes, é esse lugar que esses assuntos são tabus e não são tocados, não são falados, não fala isso menino, ele só é impedido de se manifestar. Como que você coloca a igreja nessa conversa aqui? Afinal de contas, é isso que a gente está fazendo hoje, né? Como que a gente pode ser um lugar que propicia ou um lugar que inibe a proteção da criança nesse sentido? De fato, tenho estado, né, em várias igrejas e trabalhado com essa questão nesse ambiente de igreja, né? Então, a igreja ela faz parte da sociedade. Ela é uma organização religiosa e é parte da sociedade civil. Então, ela é responsável, sim, também de trazer essas questões que afetam a todas as famílias, a todas as igrejas. Então, nós ouvimos a todas as pessoas. Estamos ouvindo aqui sobre recursos, não é? Então, os recursos legais, os recursos de diálogo, especialmente, a prevenção, o caminho da prevenção é o melhor caminho, antes que as violências aconteçam. Então, como que a igreja
pode entrar em todas essas questões e facilitar essa proteção às crianças. É mais ou menos isso que você está colocando, né? Então, uma ferramenta, que também é um recurso, né, que eu gostaria de compartilhar aqui, que tem sido utilizado, infelizmente, por poucas igrejas, por muitas organizações ao redor do mundo, e tem havido um movimento também nas igrejas para que isso aconteça, é uma ferramenta chamada de política de proteção à criança e ao adolescente. A palavra política é muito pesada, né, às vezes, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo. O que é essa política? Então, a origem da palavra política vem da cidade, né, a organização das cidades. E a política nada mais é, política de proteção à criança, nada mais é do que a maneira que a igreja lida com todas essas questões, dentro e fora dos seus ambientes, dentro, no seu espaço, nos relacionamentos que existem dentro da igreja com as crianças, e como isso é compartilhado, é transportado para as famílias também. E o que é essa política? Nada mais é do que, então, eu já disse, a expressão, como a igreja lida com tudo isso, e o registro, a formalização de como a igreja lida. Então, por exemplo, a IBAB vem trabalhando com essa questão, né, de ter essa formalização já há vários anos. Sempre houve aqui uma política de proteção à criança, sempre se pensou no cuidado à criança, mas, ultimamente, de uma forma mais intencional e formalizada. Ter isso registrado, ter isso escrito. Não ser apenas um papel onde está escrito, mas que as pessoas internalizem isso. Então, como essa política é construída? Ela é um processo. Primeiro, as pessoas são sensibilizadas para essa temática. É o que está acontecendo aqui. Há uma sensibilização. As crianças estão sofrendo violências, elas precisam de proteção. A proteção é um compromisso coletivo. Então, como igreja, nós precisamos estar sendo sensibilizados para isso. Além da sensibilização, da liderança da igreja, é preciso também a formação daqueles que lidam, especialmente diretamente com a criança, a formação de todos, mas especialmente o voluntário que está lá, famílias a quem nós estamos entregando as crianças, para ficarem 1 hora, 2 horas no espaço da igreja. Quem são essas pessoas que estão lidando? São pessoas que têm uma procedência, que têm uma responsabilidade, que têm dignidade, que têm respeito, sabem tratar essas crianças. Então, tudo isso precisa estar sendo discutido, há uma formação, né, dos voluntários, dos educadores, daqueles que estão com as crianças, para que eles possam, com as ferramentas que existem, legalmente, com as ferramentas que existem espiritualmente, biblicamente, estar cuidando das crianças, estar conduzindo essas crianças no caminho de Jesus. E então, essa política, existe uma sensibilização, existe uma construção e existe uma estruturação. Então, isso tudo que está sendo discutido, as pessoas estão sendo preparadas. Há depois uma discussão para que isso seja redigido, seja elaborado. No final, vocês vão ver a política de proteção do IBAB Criança, né? Então, mas é um caminho longo, é um processo que envolve várias ações, que envolve várias etapas, e tudo isso deve fazer parte naturalmente das ações da igreja. Não é simplesmente redigir um documento, não. Isso tem que fazer parte das ações da igreja, dos voluntários, da liderança, porque a proteção é um compromisso de todos nós. E nós temos que nos valer, como igreja, de recursos como esses. Ter essa política escrita para que as crianças possam ser melhor conduzidas e protegidas. Espero que respondi. Obrigada. Sim, você respondeu e você deu um spoiler, né, do que nós estamos fazendo hoje, que nós estaremos fazendo amanhã com toda a nossa comunidade, que é publicizar isso, né, para além da nossa conduta, a gente vai reafirmar o nosso compromisso
com essa política de proteção, né? E é isso que nós queremos construir. É um processo, a Terezinha falou, né, desse processo já. A gente começou com a Terezinha a conversar sobre isso antes da pandemia, né? Nossa vida é tudo assim, antes da pandemia, depois da pandemia. Porque, com muito cuidado da gente nós sermos cuidadosos enquanto comunidade, como que a gente vai construir essa política de nos apropriarmos um pouco desse conteúdo, dessa discussão, e passando isso para os nossos voluntários e agora também para as famílias. Tamanha, assim, a dimensão, a importância que a gente vem colocando nessa questão. E é isso que a gente está trazendo hoje para vocês, é justamente para a gente continuar construindo essa política. Mas vocês estão vendo aí nos telões, gente, tem um QR Code para que vocês possam encaminhar também perguntas para os nossos convidados aqui, e também ir tirando as dúvidas, é a oportunidade, né, de vocês, para vocês também se instrumentalizarem melhor para a questão do enfrentamento das questões de violência. O Rivaldo falou da necessidade da escuta, falou dos recursos. Então, como que a gente escuta, como que a gente busca esses recursos? A Eva falou, né, da complexidade toda e como existe a necessidade também da gente entender a linguagem de cada faixa etária e abordar o tema também respeitando a linguagem e a capacidade de compreensão da criança, sempre validando a fala da criança. E a Terezinha falou, mas a gente tem que garantir, antes que a violência aconteça, trabalhar a prevenção. E a gente trabalha a prevenção reconhecendo o problema e reconhecendo que ele existe, né? E isso tudo passa a ser aí uma cultura de proteção. E eu queria que a Eva falasse um pouquinho mais sobre isso. O que é essa cultura de proteção? Eu acho que é importante, né? Quando a gente fala em cultura, existem vários aspectos, né? A cultura é aquilo que nos faz, que é a nossa marca como sociedade, né? Quais são os nossos valores, quais são os nossos princípios, quais são as normas sociais que nós acreditamos, né? Quais são as questões que a gente coloca como regras ou como tradições, né? A cultura, ela é muito ampla, mas se a gente pensar numa instituição, né, como a igreja, que é um espaço comunitário, um espaço da sociedade que pode acolher uma série de pautas, em primeiro lugar, a cultura de proteção, ela precisa ser um valor compartilhado, ou seja, passa a ser um valor da família e passa a ser um valor da instituição como coletivo e de todos que estão aqui. É um pouco do que a Terezinha falou, né? Precisa ser construído nesse processo esse valor compartilhado. Quer dizer, eu concordo com tudo que está sendo proposto, eu compartilho da mesma visão que a igreja tem de proteção, e eu, então, me integro nessa missão, nesse processo de construção, junto com todo mundo, e vou atuar como pessoa, né, como independente, não só com a minha família e os meus filhos, mas com todas as crianças e adolescentes que eu conheço nessa comunidade. A cultura, gente, é algo que a gente precisa construir. Assim como essa política que vem, ela passa a ser para vocês a referência de uma construção de cultura. Se eu quero ter eu preciso ter diretrizes, né? Toda vez que eu vou construir alguma cultura, ou que eu vou estabelecer alguma coisa, eu preciso ter um caminho. Mas o que significa isso? Qual que é o meu conceito que eu vou defender? O que eu vou aceitar, o que eu não vou aceitar? É isso que a gente estabelece dentro das nossas culturas. E por isso a gente percebe, né, quando a gente olha o nosso mundo, o nosso globo, quantas culturas diferentes nós temos, né? Por que no Brasil a gente convive com culturas indígenas, a gente convive com culturas quilombolas, que têm princípios muito diferentes dos nossos?
E isso é um desafio para o Brasil, porque o nosso estatuto, por exemplo, quando foi escrito, ele estabeleceu uma idade para crianças e para adolescentes, que se você conversar com o povo indígena, eles não concordam com isso. Eles dizem, não, na minha cultura, isso é completamente diferente, né? Então, assim, a gente tem uma questão cultural que muitas vezes é maior na sua existência do que a própria lei. Então, a gente precisa construir isso, e isso é uma construção coletiva. Então, que essa diretriz, né, que esse caminho que vocês construam, seja um caminho de chegar colocando a criança no centro, com absoluta prioridade, como foi falado aqui, que as necessidades dela sejam as centrais, e que nós possamos nos ajoelhar diante da criança quando a gente for conversar com ela. Não olhar de cima para baixo, mas olhar ela no olho de frente, para que ela possa sentir que ela tem igualdade de conversa conosco em qualquer situação. Eu acho que isso é extremamente importante para a gente construir essa cultura de proteção. Obrigado, Eva. E explodiu de perguntas aqui. E muitos, inclusive coisas que eu iria abordar, pedir para vocês falarem, aparecendo aqui já nas perguntas que estão chegando. A gente vai tentar responder e contemplar aqui, até sintetizando, reunindo algumas questões, mas muito dentro do que vocês falaram e as preocupações aqui bem pertinentes, muito também do que o Rivaldo falou. Vai sobrar coisa aqui para você, viu, Rivaldo? Mas, então, já queria agradecer aqui as perguntas que vocês trazem, e a gente vou passar a direcionar algumas e deixar em aberto para vocês irem complementando. A gente tem aqui agora um bom tempo para isso. Mas acho que aqui, em relação, inclusive, ao que o Rivaldo começou falando, na questão de estar atento à criança, quais os principais sinais não verbais que precisamos ficar atentos? Acho que vocês já falaram um pouquinho, mas pode ter ficado dúvidas aí no pessoal. Certo. Bom, obrigado pela pergunta. Acho que a Eva já trouxe um pouco, mas só para retomar e reforçar, né? Acho que é importante observar quando a criança muda abruptamente de comportamento, alguma coisa pode estar acontecendo. Então, é diferente quando uma criança, por exemplo, ela tem no jeito de ser dela, ela já é, por exemplo, mais introspectiva, mais na dela, mais ali no canto dela. E quando é uma criança que geralmente é uma criança mais extrovertida, sociável, que conversa com todo mundo, que brinca com todo mundo, e ela, de repente, começa a ficar muito introvertida, muito quieta. Então, percebam que não era o jeito de ser dela. Então, não há problema nenhum em a criança ser quieta. Acho que a questão e o ponto é a mudança abrupta de comportamento. Mesma coisa, se a criança ela já tem o jeito de ser mais na dela, ali, mais introspectiva, e ela começa a ficar muito agressiva, a ficar muito expansiva, a ser diferente do que ela costuma ser, acho que é importante observar se algo está acontecendo, ficar atento. Isso não significa necessariamente que ela esteja passando por uma situação de abuso ou de qualquer tipo de violência, mas acho que é importante ficar atento. Falando especificamente de abuso sexual, que eu acho que é o que mais pega, acho que um sinal aí que é importante, que costuma acontecer muito, é a criança começar a ter curiosidades por assuntos sexuais que não condizem com a idade dela. Começar a ter falas sexualizadas que não têm a ver com a fase de desenvolvimento dela. E outra coisa que a gente percebe muito nos atendimentos são crianças que ficam com a sexualidade muito aflorada. Então, pode acontecer se a criança ela começa a ficar com essa sexualidade muito aflorada, que não condiz com a fase de desenvolvimento dela, no mínimo ela foi exposta a alguma cena de sexo explícito ou qualquer coisa nesse sentido. Então, e esse é um aspecto muito importante de se falar, porque geralmente, principalmente quando são crianças maiores e já estão aí indo para
pré-adolescência ou adolescência, infelizmente, os adultos ainda tendem a culpabilizar essa criança maior, principalmente, se ela começa a manifestar essa sexualidade aflorada e vem à tona, por exemplo, que ela foi abusada sexualmente, os adultos tendem a, olha só, mas olha como ela se comporta também. Eu acho que ela que provoca, é ela que está indo atrás. Isso, infelizmente, é muito comum a gente escutar quando essa manifestação comportamental é por meio dessa sexualidade aflorada. É de culpabilizar ainda mais a criança ou adolescente por aquela violência que aconteceu com ela, como se ela estivesse provocando isso. Mas, na verdade, aquele comportamento já é um efeito da violência que ela sofreu. Obrigado. E aqui você abordou, inclusive, várias pessoas que trouxeram essa questão. E uma questão que a gente não falou ainda e que apareceu aqui agora, e eu vou pedir para a Eva, acho que quando a gente conversou, a gente falou um pouco sobre isso, a Eva fez referência a isso, como prevenir os riscos em relação às redes sociais. Não sei se a Eva quiser falar um pouquinho, depois quiser complementar. Estava aqui torcendo para essa pergunta chegar. Falei, será que alguém vai conectar os assuntos? Estamos sintonizados, né? Que bom, gente, porque a preocupação realmente é enorme. Tudo que a gente falou aqui nessa manhã, naturalmente, acontece no nosso dia a dia, aqui entre nós. Mas, infelizmente, tudo isso que a gente vê todos os dias entre nós aqui, violência sexual, violência física, violência psicológica, está se manifestando nos meios digitais. Isso tem alguma diferença? Não, gente. É simplesmente mais um ambiente onde a violência é praticada. Não é que a gente tem uma violência diferente no ambiente sexual. Ela simplesmente é mais um espaço de... Eu posso praticar violência aqui, posso praticar violência na escola, posso praticar violência em casa, ou eu posso praticar violência em qualquer ambiente digital. Seja esse ambiente uma rede social, seja esse ambiente um aplicativo, seja esse ambiente um jogo, um game, né? Desses games coletivos que todo mundo joga online. Em todos esses espaços, as violências estão se manifestando. Esse ponto, gente, ele é tão sério hoje, porque a gente está numa situação como sociedade em que nós aqui, a maioria de nós que está nesse espaço, pela nossa faixa etária, a gente não foi educado a conviver também com esse ambiente digital. Na nossa infância, isso não existia. Na nossa adolescência, isso não existia. Ou talvez estava começando a surgir alguma coisa. Quem tem 40 anos aqui, por exemplo, jogou Atari quando era criança, né? Aquele joguinho lá inicial que existia. Mas estava começando. Então, o que acontece? A gente está num momento em que nós que estamos aqui não temos o que a gente está chamando aqui de uma maneira muito prática agora, de letramento digital. A gente não tem letramento digital, a gente está se auto-ensinando todos os dias. E, com isso, a gente não entende e não conhece muitos dos riscos que existem dentro desse ambiente. E a velocidade com a qual a tecnologia está avançando, principalmente com a entrada da inteligência artificial, né, e com esse novo momento em que a inteligência artificial ela cria novas pessoas, ela autogenera várias coisas, né, ela cria situações novas, a gente está entrando num ambiente que ainda não está regulamentado, não tem leis corretas para nos proteger. Tá? Existem inúmeros projetos de lei transitando no Brasil e no mundo sobre essa questão, porque esse é um problema extra-fronteiras. Hoje você não está aqui brigando só entre brasileiros com essa situação. O ambiente digital ele é aberto ao mundo, é muito mais complicado, e a gente precisa cuidar muito disso. Então, o que é a minha recomendação? E aí, sempre voltando para aquele passo, vamos dar um passo atrás, gente, vamos falar da prevenção. Como é que eu previno que meus filhos sejam expostos a questões de violências online? E aí, todo tipo de violência, tá, gente? A gente precisa
primeiro, saber que tem faixa etária para acessar isso, né? A Sociedade Brasileira de Pediatria vem discutindo muito essa questão, né, de ajudar as famílias, os pediatras, a orientarem as famílias nesse sentido, do que fazer em cada idade. Não adianta a gente dizer, eu não quero o meu filho na internet, eu preciso, vou proteger ele da internet. Não, eu preciso proteger ele na internet. Ele precisa entrar nesse espaço gradativamente, mas ele precisa entrar acompanhado e orientado. E aí, nós que não somos os tais nativos, né, que sabemos tudo, a gente tem que se informar, a gente tem que buscar informação. Então, eu quero muito recomendar para vocês todos, né, leiam coisas sobre isso, busquem na internet, tem muita coisa importante. A Childhood tem no seu site uma área chamada Navegar com Segurança, de orientação para pais e cuidadores, que é um dos materiais que eu quero disponibilizar para vocês. A gente tem muita orientação lá já, e é um portal de reunir dados de tudo que a gente já pesquisou, que tem de melhor hoje sobre esse tema. Nós temos que aprender primeiro para poder orientar os nossos filhos, né? E vocês aqui, como cuidadores, né, voluntários que cuidam de crianças, também entenderem esse contexto e se prepararem para isso. E a gente tem incentivado muito as escolas, né, a trabalharem essa questão de maneira mais estruturada, e os professores estão sendo muito desafiados hoje, gente, principalmente na rede pública, né, a ter condições de lidar com essas situações, né. A situação que aconteceu, né, de grandes atos violentos nas escolas, crianças que foram mortas, professores que foram mortos, por ações que começaram na internet, é extremamente importante a gente ter uma política de proteção nas escolas, que já está começando no Brasil, também está sendo construída, para que a gente garanta que os nossos espaços sejam seguros. Existem movimentos no mundo inteiro hoje em torno disso, né? Nos Estados Unidos, inúmeros estados já proibiram o uso do celular nas escolas, por exemplo. Então, há uma necessidade da gente organizar esse nosso momento. Obrigado, Eva. É uma ação conjunta, né? É uma ação conjunta e algo que, como você falou, nos pega despreparados, porque a gente não viveu isso. Mas é um lugar de muito risco mesmo. Chegaram algumas perguntas aqui, querida Terezinha, sobre a questão da violência praticada na correção, quando a gente vai corrigir os nossos filhos, e isso é feito de maneira violenta, e a gente, no ambiente cristão, muitas vezes nós aprendemos isso, né, a corrigir os filhos, a boa e velha vara. E alguns pais, inclusive, que colocam aqui, né, pessoas que escreveram, que, assim, que cresceram nessa realidade e agora estão educando seus filhos. Como romper esse ciclo? Como lidar com isso? Como fazer? Né? Ajuda a gente. Vou tentar. É uma questão bastante polêmica, não é? Então, mesmo a partir da igreja, dos posicionamentos, muitos trazem aquele versículo, né, a correção por meio da vara. Mas que vara é essa? E ouvindo aqui, antes de continuar, ouvindo aqui, né, nós estamos olhando para a criança, o que fazer com a criança, mas, certa vez, os discípulos perguntaram, quem será o maior no reino dos céus? O que Jesus fez? Ele trouxe a criança para essa discussão. Ele colocou a criança no meio daquela situação, daquela questão teológica tão importante. Então, trazendo a criança para o meio dessa discussão de correção, a criança ela é uma pessoa. Como nós vamos lidar com esta pessoa? Jesus nos ensina a lidar com essa pessoa com dignidade, com respeito. Isso não implica falta de limites. A criança precisa ter limites, ela necessita desses limites. Mas como esses limites serão colocados? Como esses limites serão aplicados, não é? E quando ela ultrapassa esses limites, o que nós podemos fazer? Como nós podemos disciplinar? Será que o castigo, e depende do castigo, é a solução
para correção desse desvio que houve, dessa indisciplina que houve. E nós vemos muitas leis também, não é? Então, a lei, por exemplo, 13.010, que é a lei do Henri Borel, né? Contra tratamentos degradantes às crianças. Não aplicar castigos físicos que vão degradar essa criança, que vão agredir a essa criança. Então, existe, parece, um limite muito tênue, né, entre disciplinar, às vezes as pessoas podem ver assim, entre disciplinar e entre corrigir. Então, como eu vou... A disciplina é uma correção, mas como essa correção vai ser aplicada é a questão principal. Então, tem que haver dignidade nessa correção. A criança precisa entender que tipo de correção vai ser dada a ela. Então, a criança precisa ser trazida para esse ambiente, para essa discussão também. Ela precisa de adultos responsáveis que lhe deem limites, mas ela precisa participar também disso. Senão, ela não vai entender, né, muitas vezes nós vemos aquele castigo, né, a criança fica aí no seu cantinho pensando no que você fez. Ela vai pensar em muitas coisas, menos no que ela fez e se aquilo está certo ou está errado. Então, caminhar com essa criança, dando a oportunidade a ela de participar, de ver o que é aceitável, o que não é aceitável, e ao aplicar uma correção, que essa correção não venha agredir em qualquer categoria, física, emocional, espiritual, a esta criança. Obrigada, Terezinha. Muito, muito importante o que você traz para a gente. Chegaram aqui algumas perguntas em relação a como a IBAB Criança seleciona os seus voluntários, como a IBAB Criança atua nessa questão. E eu queria, vou dar uma jogada de marketing aqui, responder essas perguntas, dizer para vocês que esse guia, alguns eu já estou vendo, não sei se todos já receberam, mas quem não recebeu vai receber. Este guia é a resposta para quem fez essas perguntas, porque nós colocamos aí exatamente como que nós trabalhamos, nós, né, do IBAB Criança, em relação aos voluntários e como que nós trabalhamos em relação às famílias. Então, aproveitem para ler esse guia depois, para você ter essas perguntas respondidas. Eu acho que isso vai para o Rivaldo. São duas questões, Rivaldo, diferentes, mas já vou deixar a fala com você. Uma em relação... Engraçado, faz duas questões que eu comecei pedindo para você falar. Mas em relação como aprimorar essa escuta, validar a questão do que a criança traz. E quando a gente falou, né, a família é o lugar de maior vulnerabilidade, quando isso está acontecendo ali, a criança é vítima do seu próprio cuidador e o outro cuidador está diante da situação. Então, a gente está vendo ali, né, como a preocupação, acho que de quem pergunta, né, como enfrentar com isso, afinal de contas, é o pai, né, que está ali na condição de quem está sendo o abusador. Então, que você fale um pouco isso, e de reconhecer melhor esses sinais também, como que a gente pode reconhecer melhor esses sinais. E a outra questão, são várias questões aqui, que a gente conversou sobre isso, que é a nossa dificuldade em relação a utilizar essa rede que deveria funcionar, né, de uma maneira mais orgânica, esses recursos de apoio, então, e que às vezes não funciona. Ou não funciona porque não validou a queixa de quem levou, ou não funciona por diferentes razões aí também, das questões dos nossos recursos sociais. Então, que você falasse só sobre isso, hein, nesses minutos que te Bem restam. simples, né? Eu vou falar aqui como alguém que trabalha diretamente no atendimento a essas famílias há 9 anos, atendendo famílias que têm uma criança ou adolescente sendo vítima de algum tipo de violência.
E nesses atendimentos eu tenho contato com as 3 principais figuras dessa trama, que é com a criança ou adolescente vítima, ou seja, tenho atendimento, tenho contato ali para poder compreender a partir da ótica da vítima. Tenho contato com a pessoa que está no papel de figura protetiva, e aí eu vou falar de maneira do que mais acontece, mas não que necessariamente seja só a mãe ou só o pai, mas geralmente é a mãe que leva a criança para o atendimento, como você bem disse, geralmente é o pai, o padrasto, vou trabalhar com essas figuras aqui, mas não é só esse contexto que existe. Então, eu tenho a interação com esta mãe, que está ali como uma pessoa de proteção da criança, que às vezes é para quem a criança revelou que está sofrendo um abuso. E eu tenho contato com o autor do abuso. Então, as 3 visões, né? E eu quero, a partir dessa pergunta, tentar falar de uma forma com muita empatia com as famílias que têm situações assim, porque nós profissionais, a gente deve fazer isso mesmo, a gente vai falar do que deve ser feito ali, da coisa objetiva, no sentido de denúncia, de responsabilização, mas, ao falar isso, eu não quero deixar de tentar falar para vocês que eu compreendo a dificuldade que é. Porque é fácil para mim, enquanto profissional, dizer, não, seu marido, que você está casada há 20 anos, que você ama, o amor da sua vida, você jamais desconfiou, mas ele abusou da sua filha, então você agora precisa denunciá-lo. É fácil para mim, de fora, falar isso, mas imagina você, esposa, com essa pessoa que você jamais desconfiou, que você ama, que sempre foi ali uma referência para você, e aí, de repente, vem à tona a revelação de que ele abusou sexualmente da sua filha. Isso é muito difícil. O que eu quero dizer com isso é que você precisa se fortalecer para ter condições de dar os passos necessários. E esse fortalecimento, ele dificilmente vai ser sozinha. Você precisa de uma rede, a começar por a rede familiar, então, buscar ajuda com pessoas da sua própria família ou pessoas do seu círculo íntimo de relações onde você confia e poder se abrir, falar o que está acontecendo e das suas angústias, e poder conversar sobre isso vai ajudando você a se fortalecer, a ir processando aquela notícia, que no primeiro momento a reação é de negação, por conta do contexto que eu acabei de dizer. No primeiro momento, é até natural a postura de, mas será que foi isso mesmo? Será que ela não está confundindo as coisas? Jamais ele faria isso, é natural. Então eu quero ter essa empatia com vocês. Porém, apesar disso ser natural, a recomendação é, isso que eu acabei de dizer, busque um apoio, busque pessoas de confiança, e para você poder se fortalecer para buscar a rede até oficial de apoio, digamos assim, que são alguns deles, eu já falei aqui, esses serviços profissionais mesmo, da saúde, da assistência, que vão fortalecer você também para dar os passos necessários, fortalecer você, porque muitas mães que a gente atende lá, elas vêm detonadas de culpa. Elas pegam a culpa, nossa, eu fui descuidada com minha filha, então eu fui negligente. Então começam, aí fica uma culpa pairando com todo mundo. Então é importante esse fortalecimento, essa abertura, essa busca de apoio inicial para poder dar os passos seguintes. E aí vou falar da terceira figura, que é o autor da violência, e quando é dos outros tipos de violência, violência psicológica, violência física, negligência, não tem tabu. Eles vão para atendimento e ninguém fica jogando pedra, como é no caso de abuso sexual. Então, quando é situação de abuso sexual, esta pessoa que cometeu ou supostamente cometeu o abuso,
ela também está numa posição que a gente precisa olhar para essa pessoa também como ser humano. Não adianta também a gente vir com aquelas determinações do tipo, é um monstro, tem que matar, tem que não sei o quê, porque independente do que qualquer um de nós aqui faça, somos seres humanos. E essa pessoa que violenta sexualmente uma criança é importante, por mais difícil que seja, e eu me empatizo aqui de novo, é difícil, mas é importante a gente entender que também é um ser humano. E o que a gente vai vendo no decorrer dos atendimentos, e as estatísticas apontam isso claramente, mas falando principalmente da experiência do atendimento, é que esses homens adultos que violentaram sexualmente uma criança, quando eles se permitem fazer um acompanhamento, o que vai se constatando é que quando eles eram crianças, eles também sofreram algum tipo de violência. Não necessariamente sexual, muitas vezes sim, mas algum tipo de violência. A definição básica de violência, que eu gosto muito, que é da Marilena Chauí, é que violência é quando você trata uma pessoa como uma coisa, como um objeto. Isso serve para todos os tipos de violência. Então, esse adulto que hoje tratou uma criança como objeto e se aproveitou dela e abusou dela sexualmente, o que vai se observando nos acompanhamentos é que eles estão reproduzindo algo que eles passaram também, e muitas vezes quando tinha a mesma idade dessa criança. Isso não foi tratado, não foi olhado, não foi cuidado, seguiu-se em frente, e aí tem essa reprodução de violência. Então, eu não respondi nada aqui, mas só trouxe reflexões para a gente poder pensar. Primeiro, que não existe fórmula. Se tivesse fórmula, a gente não estaria aqui debatendo, discutindo. Então, acho que a direção principal é aquilo que eu iniciei dizendo sobre a sensibilidade, a sintonia, o bom senso, no sentido de estar conectado a essas figuras. Mas, apesar de todas essas angústias que eu trouxe aqui, a prioridade absoluta é a proteção da criança. Então, após esse processo de fortalecimento, e quando eu estou dizendo após esse processo de fortalecimento, eu não quero que vocês entendam que, então a gente pode esperar para tomar as medidas cabíveis. Não. Uma criança em risco, ela precisa ser protegida imediatamente. O suposto autor da violência precisa ser afastado da criança imediatamente. E aí ser dados devidos direcionamentos, de acompanhamentos, de responsabilização. A questão sobre ser preso ou não cabe a nós, isso é da polícia, isso é da justiça. O que cabe a nós é notificar. Tem uma situação aqui, e muitas vezes, é isso, a gente tem muito receio, estou me estendendo aqui na resposta, mas é porque é bem amplo. Eu vou só até fazer você estender um pouquinho mais, porque você acabou trazendo a questão de algumas perguntas aqui, de essas situações virem de adultos que foram vítimas de violência também. Então, você, de certa forma, você também já abrangeu aqui outras perguntas. Ótimo, estava aqui preocupado com o tempo, então mais um tempinho, né, a partir do comentário. A gente, logicamente, fica muito receoso quando se imagina prisão, e isso é compreensível, porque a gente sabe que o nosso sistema prisional é horrível, infelizmente, e não recupera e não ressocializa ninguém, infelizmente, mas aí entra numa outra discussão. Mas eu quero trazer aqui a reflexão também que, dependendo do nível de compulsão que esse adulto esteja em relação a abusar sexualmente de uma criança, e quando eu trago aqui o nível de compulsão, é no sentido de que muitos, eles não querem, mas acabam fazendo. É conflituoso, eles sabem que não está certo, eles sabem, isso está em desacordo com a legalidade, eles sabem que não está certo, mas assim como quando, às vezes, uma pessoa que está num processo de adicção, num processo de vício com alguma substância, por exemplo, e ela sabe racionalmente que aquilo provoca danos e lhe faz mal, mas mesmo assim ela, às vezes, ou muitas vezes, acaba caindo.
a literatura aponta que esse processo de abuso da criança, na perspectiva do autor de abuso, muitas vezes funciona nesse sentido de compulsão também, com uma adicção. E, partindo da experiência de atendimento de casos de adultos que cometeram abuso sexual, muitas vezes eles, e aí vou tentar trazer com muito cuidado aqui, porque é a fala de um paciente, mas vou tomar muito cuidado para, de modo algum, isso ser uma exposição, mas tem pessoas que elas acabam agindo até de modo meio que para serem pegas. Para serem pegas porque chegou num extremo que elas por si próprias não conseguem. Então elas podem até começar a agir de modos a serem pegas, para que, se for preciso, elas inclusive sejam presas, para ter essa contenção que elas não estão conseguindo dar a si próprias. Então, pensando na figura do autor de abuso, muitas vezes eles serem pegos, apesar de todo o sofrimento e todo, enfim, tudo que vocês estão imaginando aí de desdobramentos que tem ali no núcleo familiar, quando isso vem à tona, todo o constrangimento e tudo o que envolve, quando eles são pegos, é uma forma de eles serem contidos externamente, porque eles não estão mais conseguindo por conta própria. Então, é um caminho também para que eles possam interromper aquele ciclo de abuso e, quem dera, poderem encontrar um acompanhamento, se julgarem que seja necessária a prisão, ok, mas eu defendo que a prisão por si só, ela precisa ser complementar a tratamento. Né? Essa pessoa ela pode estar num processo de adoecimento nessa compulsão, nessa atração preferencial por criança, então precisa de um acompanhamento. E apesar de ter muita dificuldade nesse processo, quando há o acompanhamento, lá onde eu trabalho a gente tem casos de pessoas que foram presas, saíram com a condição do tratamento, e aí estão em tratamento, e no decorrer dos anos, depois de um processo ali muito moroso, de muito investimento do terapeuta, inclusive, em acreditar que, independente do que aquela pessoa fez, ele é um ser humano. E lembra o que eu falei no começo? Que toda criança, e ele já foi criança, todo ser humano tem uma tendência para o amadurecimento, tem uma tendência, está dentro dessa pessoa, para a inteireza, para a saúde. Se a gente conseguir ofertar o cuidado adequado, essa tendência ainda está lá dentro daquele ser humano. E é muito esperançoso ver que, em alguns casos, essa tendência começa a se despertar depois de anos de tratamento e de atendimento. Então, enfim, falei aqui um monte de coisa, espero que tenha ajudado. Ajudou a gente a continuar pensando, ajudou a gente a ver quantas camadas, né, que esse tema traz, e quem está no centro disso, né, como a Terezinha falou, é a criança. Então, a gente também precisa se apropriar e se capacitar para lidar com essas questões. Mas, como você falou, né, o nosso tempo vai acabando. Alguns temas que vocês trouxeram aqui, até super pertinentes, mas daria uma outra conversa, né? Questões relacionadas, por exemplo, à abordagem com crianças com deficiência, entre outros temas que aparecem aqui. Mas o nosso tempo nos controla, né? E nós temos que proteger as nossas crianças também em relação ao tempo, porque elas estão num outro espaço e o tempo delas é outro também, né? E eu queria, esse assunto vai assim nos deixando, às vezes até nos diminuindo, né? Porque a gente vai vendo a nossa vulnerabilidade também para lidar com ele. Mas eu queria pedir para vocês, né? Encerrar a participação de vocês aqui, nos trazendo aí uma palavra de esperança, né? De uma sociedade segura, de uma família segura e de uma igreja segura. Por favor.
Bom, gente, eu acho que essa questão da gente ter esperança é extremamente importante, né? Esperança como mundo, eu acho, como sociedade, de que a gente é capaz de viver no mundo sem violência e que a gente é capaz, nós somos capazes de sermos seres humanos que não praticam violência. Pelo menos o Senhor Jesus, como ela reforçou muito bem, em vários momentos ele nos mostra isso. Ele nos ensina esse caminho. Então, como igreja, certamente, a gente tem essa possibilidade. Eu atuo há 20 anos, né, na Childhood Brasil, uma organização da sociedade civil, trabalhando tanto na prevenção, quanto no enfrentamento dos problemas já existentes. Porque a gente já está numa sociedade adoecida de violência sexual contra crianças e adolescentes. Mas nós acreditamos, e nós temos estudado muito esse fenômeno, e a gente sabe que a prevenção é a resposta. Quando a gente discute isso lá na Suécia, né, a nossa fundadora é a rainha Silvia da Suécia, na nossa casa-mãe, eles têm essa frase que diz sexual abuse is preventable, né? Então, existe a prevenção, depende de nós. De todos nós que estamos aqui, de todos nós que não estamos aqui, mas como sociedade. E o que a gente pode fazer? Né? Em primeiro lugar, como cidadãos. Segundo lugar, como pessoas cristãs que somos, que conhecemos a palavra. O que nós podemos fazer? Nós devemos falar sobre esse assunto. Nós devemos levar informação e conhecimento para as pessoas. Nós temos que encorajar pessoas que vivem situações como essas a ter esta empatia que o Rivaldo trouxe e nós sermos essa pessoa de apoio para quem precisa de apoio para levar adiante uma situação de denúncia, uma situação de busca de ajuda para uma criança. A gente precisa se ajudar nesse momento. Então, o mais importante de tudo é a gente não negar que esse problema esteja acontecendo. E a gente acreditar, sobretudo, gente, que esse problema pode estar sentado, neste momento, do seu lado. Isso não é longe da sua vida. Isso é bem perto. Eu só aprendi isso convivendo e, ao ir em vários espaços, falar dessa situação. Eu falo sobre esse tema nos mais diversos lugares. Lugares até que, durante muito tempo, as pessoas me olhavam e falavam assim, mas o que essa doida veio fazer aqui? Né? Mas a ideia é da gente... E aí, lá naquele espaço, você já ouviu uma pessoa dizer, depois vim te procurar e dizer, isso aconteceu comigo. Então, está tão perto da gente isso, que a gente não tem que negar. A gente tem que entender que esse passo que vocês estão dando aqui hoje, ele tem uma importância na vida de vocês, talvez muito maior do que vocês possam imaginar. E à medida em que vocês forem passando os meses e os anos, entendendo mais sobre esse problema, o Senhor vai usar a vida de vocês para vocês se depararem com situações em que isso está acontecendo. Quando eu conheci esse problema há 20 anos atrás, o Senhor me disse, você vai deixar tudo o que você está fazendo para cuidar desse assunto. Mudou toda a minha rota profissional de vida, mudou tudo. E eu pensei, mas eu sou a única que estou olhando para isso, há 20 anos atrás. E Ele me mostrou, ao longo dessa jornada, quantas e quantas pessoas precisavam desse movimento. Pessoas que eu encontro no meu dia a dia, para as mais diversas razões, e que também precisam de apoio. Então, nós seremos usados como instrumentos. Esse conhecimento que nos foi dado hoje é um conhecimento privilegiado. E como o nosso querido publicitário diz, o tamanho da nossa responsabilidade é o tamanho dos nossos privilégios. E a gente foi privilegiado hoje aqui. Vocês estão num lugar privilegiado, numa igreja privilegiada. Levem esse assunto adiante, não neguem. Falem sobre ele, comecem a falar com seus amigos, seus vizinhos. Não é um tema legal, mas sejam que nem a rainha Silvia da Suécia. Ela fala, todo mundo quer sentar na mesa da rainha na hora do jantar. É aquela briga nos eventos, depois todo mundo se arrepende.
porque ela vai ficar a noite inteira falando desse assunto, que ela acredita que é dessa forma que as pessoas vão mudar, se falarem sobre isso e não negarem. Obrigada. Obrigada, Eva. Eu quero rapidamente só agradecer mesmo o convite e fazendo coro com o que a Eva falou, né? Eu acredito que o recurso mais potente de prevenção é falar sobre, e eu quero cumprimentar mesmo a IBAB, parabenizar pela iniciativa. Quem dera todas as igrejas tivessem essa atitude, essa iniciativa, e é uma inspiração mesmo ter esse espaço de diálogo com a comunidade para falar sobre um tema tão delicado, mas necessário. Então, quero mesmo agradecer e parabenizar pela iniciativa. Obrigada, Rivaldo. Muito feliz por esse momento, que é um sonho que está se concretizando, né, depois de uma jornada aí. Mas eu tenho pensado muito na criança, e eu queria de novo trazer a criança aqui, né? Então, para construir essa política de proteção, foram realizadas várias ações e vários passos foram dados. Uma das ações foi uma conversa com um grupo de famílias, pais, representativo da IBAB, onde foi perguntado, né, a respeito do lugar seguro para as crianças. Uma outra conversa foi com as próprias crianças. Então, foi feito aqui um trabalho com as crianças e foi perguntado a elas: o que é um lugar seguro, uma igreja segura para vocês? Eu até anotei aqui, porque eu achei tão lindo. Dentre as várias falas das crianças, um menino de 13 anos, ele disse assim... me perdi aqui nos papéis. Um menino de 13 anos disse assim: um lugar seguro, uma igreja segura, é aquela onde Jesus está e as pessoas fazem o que Ele manda. Olha que profundo. Uma igreja segura é aquela onde Jesus está e as pessoas fazem o que Ele manda. E o que é que Jesus nos manda? O que é que Jesus mandou quando os discípulos vieram trazer as crianças, não queriam que as crianças fossem até Jesus? Ele confrontou. Não vão agredir, deixem que elas venham. Ele confrontou, mostrou o problema e mostrou como se deve agir. Então, esse momento aqui é exatamente para isso, não só confrontar, mas trazer, né, o problema, trazer a situação, vislumbrar caminhos de esperança. Há esperança. Por mais triste, por mais difícil que uma família esteja vivendo uma situação de violência, há esperança. Há recursos espirituais, há recursos legais, há recursos sociais. E o que a IBAB está fazendo, esse movimento que a IBAB está fazendo é isso, é buscar esses recursos para oferecer às crianças primeiro, com a participação delas nesse processo, aos voluntários que servem as crianças, às famílias que são afetadas e que precisam exercer essa proteção, não é? Então, um lugar seguro é esse. Nós queremos que a nossa IBAB continue sendo esse lugar seguro, onde Jesus está e as pessoas fazem o que Ele quer, o que Ele manda no tratamento, no encaminhamento, no discipulado das crianças e das famílias. Obrigada, Terezinha. Era isso que eu ia pedir que vocês fizessem, né? Aplaudir os nossos convidados, com muita gratidão e, como Eva falou, reconhecendo esse nosso privilégio, mas isso nos coloca também um dever, né? É uma responsabilidade. Nós nos reconhecemos assim em várias situações como comunidade, né? Que cria tendências, a gente quer criar essas boas tendências. Então, obrigado por vocês nos ajudarem nesse processo e por nos trazerem para esse lugar. Que Deus realmente esteja à frente, né? E que a gente seja esse lugar que faz o que Jesus mandou fazer. Obrigada. Celinha, queremos você aqui, porque a Celinha é nossa líder, né, no Ministério
do IBAB Criança e que tem nos ajudado, então, a construir esse processo. E obrigada por confiar a nós também esse lugar. Ah, gente, acabou. Uma conversa tão boa. Que gostoso falar com vocês. Uma conversa difícil, mas tão necessária. E, de novo, trazendo a criança para o centro da nossa conversa. A gente costuma dizer lá no IBAB Criança que a criança está no centro, que a gente olha para ela, isso é muito verdade. É o que nós fazemos todos os domingos e em todas as programações que a gente desenvolve pensando os pequenos. Alguém perguntou sobre a formação dos nossos voluntários, né, Dê? E os nossos voluntários passam por um processo, quem aqui é voluntário no IBAB Criança, eu vejo que tem algumas pessoas, passam por um processo de imersão, de entrevista, de conversas. Então, a gente está muito próximo às pessoas, né? E esse processo não acaba na entrada, a gente continua conversando com as pessoas. Enquanto vocês falavam, eu lembrei de uma conversa que eu tive com uma pessoa que me deu um livrinho de presente. Isso antes da pandemia, como a Dê contou, né? Tem o antes da pandemia e o depois. Durante uma dessas conversas sobre a proteção à criança, uma pessoa disse, eu preciso falar com você. E aí acolhi a pessoa, ela trouxe um livrinho pequenininho que ela tirou do bolso e no livrinho estava escrito, Deus cuida. E está lá, com muito carinho, guardado na minha sala, mas essa pessoa contou uma história de abuso. A sua criança conversava comigo naquele momento. E essa pessoa me contou que esse abuso foi silenciado porque nenhum dos adultos acreditava nela. E que ela trazia pela primeira vez aquele assunto numa conversa na igreja dela, na IBAB, um lugar que ela confia. E a IBAB quer ser esse lugar. A IBAB quer ser um lugar onde as pessoas possam trazer as suas conversas, trazer aquilo que lhe suscita algo que não é tão bom assim. Queremos escutar também o que é bom, mas se não for bom, está tudo bem. A gente acolhe e a gente quer caminhar com vocês, famílias, com os nossos voluntários e com as crianças. Nós preparamos um guia para o nosso voluntário. Vocês receberam aí o guia da família, é muito importante que você leia, mas é importante também que você, que é família, que tem uma criança aqui com a gente, saiba que os nossos voluntários também estão sendo orientados, que nós caminhamos com ele. Hoje é um marco histórico na vida da IBAB. Então, queria agradecer a Terezinha, que está com a gente há bastante tempo, falando sobre esse assunto. Obrigada, Terezinha. Agradecer a Eva, que atendeu tão prontamente, que tem desenvolvido um trabalho social importante, e que tem manifestado a presença de Deus no mundo por meio daquilo que ela faz, e Rivaldo também, desenvolvendo o seu trabalho. Te agradeço por aceitar o nosso convite, por firmar essa parceria com a IBAB, e a Dê, a nossa querida, que vocês conhecem, do Corredor do IBAB Criança, que tem caminhado com a gente e tem topado o desafio de ter essas conversas difíceis também. José Malua, que está com a gente ali no IBAB Criança, cuidando dos nossos QAs, os quase adolescentes da nossa igreja. Patrícia, que vem atuando com a gente também e tem desenvolvido um trabalho muito bonito. A Silvia, que inspira a gente de uma forma extraordinária e que vai falar sobre esse assunto amanhã. Não percam, 9h da manhã, durante a celebração, a Silvia traz uma mensagem bem impactante sobre esse tema. Nós vamos trabalhar sobre essa temática com as nossas crianças também, especialmente a Fernanda. A Fernanda está com a gente nesse movimento, está ali, sentadinha, quietinha, do lado da Silvia, mas a Fernanda é uma querida, ela tem o seu coração voltado para as infâncias. E ela desenvolve esse trabalho com a gente, quietinha assim, mas vocês não têm noção
do que ela faz. E quando eu disse, Fernanda, ajuda a gente a trazer a política, ela se prontificou e trouxe a gente até aqui. Então, muito obrigada, Fê. Você é grande. Quero agradecer a você, família, que confia na gente. Porque a gente só faz esse trabalho lá porque vocês trazem as crianças aqui. E confiam que seremos parceiros e parceiras nessa caminhada da educação cristã dos nossos filhos e filhas. Falando nas nossas crianças, o nosso tempo vai acabando. E eu recebi a orientação de que quem tem um filho de 8 a 12 anos deve retirá-lo por aquela porta que está à sua direita. Na verdade, está à sua esquerda, né? Está à minha direita. E quem tem uma criança menor, até 7 anos de idade, deve seguir aquele caminho ali da entrada da Borghoff, que está à sua direita. Gente, desculpa, eu tenho esse problema de criança, de lateralidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Amanhã tem mais.